Bom, bom dia a todos e a todas, né? Hoje nós vamos começar nosso ano letivo com o conteúdo Operação com Frações. Espero que todos vocês acompanhem e fiquem bem atentos no que nós vamos falar, ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, só para relembrar, números inteiros, jogo de sinal. Isso aqui pega muito, mas muita gente mesmo na hora de fazer qualquer cálculo, tá? Então, nós temos aqui na multiplicação e divisão, do lado esquerdo, e do lado direito, adição e subtração. Vamos lá. Dois sinais iguais na multiplicação e divisão, tá? O resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser o quê? Sempre negativo. Faltou aqui no terceiro item, que tem dois sinais negativos, então o resultado pode ter certeza que será o quê? Positivo, tá? Com erro em digitação. Beleza? Então vamos lá. Adição e subtração. Dois sinais iguais. O que acontece? Você irá somar e vai conservar o mesmo sinal. Isso aí o pessoal confunde muito em relação a isso, mas sempre soma. Ah, professor, mas sempre que tiver dois sinais, até dois sinais negativos, eu vou somar? Sim, senhor. Você vai somar e vai conservar o mesmo sinal. Já quando forem sinais diferentes, o que você vai fazer? Você vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Se o maior número for positivo, ok. Se o maior número for negativo, bom, todos estão me ouvindo? Relembrando, vamos lá. Números, só para recapitular. Números inteiros. Jogo de sinal. Sinais positivos. O que acontece? Dois sinais positivos, o resultado vai ser um sinal positivo. Dois sinais negativos, no terceiro item, também será o sinal positivo. Agora, quando for dois sinais, um positivo e um negativo, o resultado será sempre o que? Um número negativo. Adição e subtração, mesmo sinal. Você vai somar e conservar o mesmo sinal. Ah, professor, sendo eles positivo e negativo? Sim. Até morrer? Até morrer. E quando os sinais forem diferentes? Você vai sempre o quê? Subtrair. Você vai o quê? Retirar. E vai conservar o sinal do número maior. Beleza? Ok? Vamos passar aqui para o outro item. Bom, exemplos. Menos 1, menos 2, mais 4, menos 5. Sinais iguais, eu somo. Então, menos 1, menos 2 vai dar menos 3. Ou seja, dois sinais iguais, fica o quê? Conserva o sinal. Aí a pessoa, mas tem um número negativo bem aqui, que é quanto? Menos 5. Então, menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos 3, menos 5 dá menos 8. Isso sobrou o 4 aqui positivo. Então, menos 8 mais 4, sinais o quê? Diferentes. Aí o que acontece? Eu subtraio e conservo o sinal do maior. 8 menos 4 dá quanto? 4. E o sinal é o quê? Negativo. Olha ali embaixo. Menos 5 mais 7, menos 8, menos 3. Aí o que acontece? Olha só. Menos 5, menos 8, menos 3. Dá quanto? Dá menos 16. Porque tem sinais de quê? Sinais negativos. Aí, quem é o positivo aqui? Mais 7. Então, menos 16 mais 7, subtrai, conserva o sinal do maior. Fica quanto, turma? Fica menos 9. Moleza, né? Tenho certeza que depois desse relembrar aí, ficou tudo muito mais bem entendido. Ok? Vamos passar para outra? Vamos falar aqui um pouquinho da história das frações.
O que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar, tá? Toda vez que eu estiver falando nessa situação, vocês vão entender que estamos falando em dividir. Fração, no cotidiano, também quer dizer porção, parte de um todo. É como se eu tivesse um todo e fosse tirar as partes. Então, tudo que eu tiro ou tirando, eu chamo de fração. Antigamente, quando as pessoas iam nos comércios, que queria alguma coisa, eu quero uma fraçãozinha disso aqui, uma fraçãozinha daquilo ali, ou seja, é um pouquinho de um todo, ok? Passando. Agora nós vamos mais adiante, continuando a história das frações, né? Os números fracionários surgiram na necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam a fração de numerador 1, e esta era a forma que eles usavam para representá-las, né? Lá no começo da história, né? Só para a gente ficar um pouquinho mais de curiosidade. Então, ok. Passando aqui para outro. Vamos ver aqui. Tá. Aí aqui tem um conceito de fração, né? Um conceito já bem moderno, que fala o seguinte: é uma forma de representar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Aí o primeiro, que é o verdinho, vocês têm aí, que é o inteiro, que é 1. Aí nesse verdinho aí, já é a metade, né? Ou seja, for dividido, ou seja, o inteiro dividido em duas partes. Então, o numerador em cima e o denominador embaixo, que é o 2. Vem aqui, ó. Aqui, 4 partes. Não, 3 partes, né? Então, já é 1/3. E aqui, 4 partes. Então, 1/4. E assim, sucessivamente. Ou seja, toda vez que vocês verem aí a questão do total em cima, sempre vai ser o quê? O de cima vai ser a parte fracionada e o de baixo será a parte inteira. Ok? Para vocês não errarem mais e não fazerem mais esse tipo de confusão. Observação. Em toda fração, o termo superior é chamado de numerador e o termo inferior chamamos de denominador. Fica bem claro? O que fica em cima é o numerador e o que fica embaixo é o denominador. Beleza? Ok? Vamos passar para outra. Adição e subtração de fração. Então, vamos ver aqui esses exemplos, né? Primeiro, nós vamos calcular o que tem o denominador igual. Primeiro caso, 5 nonos mais 2 nonos. O que é que eu faço aí? Quando eu tenho denominadores iguais, eu vou somar os numeradores. Então, soma quanto? 5 mais 2, 7. E o que acontece com o de baixo? Eu deixo do jeito que está. Ah, pessoa, quer dizer que eu não tenho que somar a parte de baixo? Não, senhor. E se eu fizer isso? Vai errar. Quando tiver o mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo, você conserva a parte de baixo e o que você faz com a parte de cima? Você soma. Sempre, professor. Sempre. Até morrer? Até morrer. 2. Aqui, ó. 5 nonos menos 2 nonos. Aí aqui você vai subtrair, certo? Vamos lá. 5 menos 2 dá quanto? 3. Ah, 9 menos 9 dá... Não, você vai conservar sempre o quê? O denominador. Soma ou subtrai o numerador. E o que acontece com o denominador? Eu deixo o mesmo camarada sem medo de ser feliz. Beleza? Ok? Vamos passar para outra? Observação. Para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Foi o que eu acabei de falar. Então, essa observação é muito importante. Gente, parece mentira, mas o que se erra nesse tipo de conta não está escrito.
Tá? Então, muita atenção na hora que vocês forem fazer alguma coisa em relação a isso. Ok? Vamos lá, passando para outra. Bom, mínimo múltiplo comum, o nosso famoso MMC. Então, para determinarmos o MMC entre 20 e 30, através de faturação, em que devemos, né, escolher os fatores comuns do maior expoente e os termos não comuns. Bom, 20. Se a gente for colocar 20 em faturação, ele está botando bem aqui, então vai ficar o quê? 2, está um pouco pequeno aqui, mas olha só, se eu faturar 20, botar como se fosse dividindo, tá? Então fica 20 dividido por 2, aí vai dividir por 2, vai dividir por 2, e por último, nós temos o quê? Ficamos com 5, aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses camaradas, esses fatores primos. E a mesma coisa a gente faz com 30. Então, somando, multiplicando e somando os valores, então vou ficar com quanto? O MMC entre 20 e 30 é o número 60. Isso aí, quando a gente estiver fazendo algumas questões referentes ao nosso conteúdo mesmo de primeira série, vocês vão entender melhor. Isso aqui é só para relembrar como é que se calcula o MMC. E não é difícil. Ok? Vamos passar para outra aí. Bom, aqui eu vou ter 2 exemplos para a gente tentar entender o que foi que eu falei. Aí fica 2/3 mais 3/5. Aqui nós já temos o quê? Os denominadores diferentes. Quem são eles? O 10 e o 5. Tá? Aí como é que a gente faz? A gente vai tirar o MMC entre 10 e 5, que dá quanto? Dá 10. Né? Dá 10. Aí o que eu vou fazer aqui? Boto ali 10, tá? Debaixo, de cada uma, boto 2 espaçozinhos aqui, né? Que eu fiz. Aí eu faço 10 dividido por 10, dá 1. Uma vez 2, 2. Mais 10 dividido por 5, dá 2. 2 vezes 3, 6. Aí eu vou somar. 2 mais 6, 8. Aí eu vou já conseguir deixar o mesmo denominador, né? Já consegui deixar. Agora sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos, né? Tanto o numerador quanto o denominador, por 12. O que é isso? Eu vou simplificar a fração. Ah, professor, mas tem que fazer isso? Tem que fazer isso, porque eu tenho que deixar a forma mais simples. Tá? De repente, você faz um cálculo e tem esses 2 valores e o cara quer a forma mais simples, então você vai ter que simplificar. Então fica 8 dividido por 2, que dá 4, e 2 dividido por 2, que dá 5. Beleza? Isso é na adição. Vamos lá. Subtração, agora embaixo. 5 dozeavos menos 1 sobre 4. 1 quarto. A mesma coisa, professor? A mesma coisa. Então vamos lá. Fazendo MMC entre 12 e 4, já faturando, vai dar quanto? Vai dar 12. Aí a mesma coisa, era só 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5, 5. Aí 12 dividido por 4 dá 3. Correto? 3 vezes 1, 3. Aí 5 menos 3 dá 2. E o que acontece? Nós já deixamos o mesmo denominador. Ou seja, eu subtraio a parte de cima e o que fica embaixo é somente o denominador. Tem que simplificar? Tem sim. Por quanto? Um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Que número é esse? 2. Tá? Divide 2 dividido por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Moleza? Tranquilos? A gente vai ver muito isso aí. É só para vocês lembrar. Tá bom? Vai ter atividadezinha para vocês fazerem. Vamos lá? Outro. Multiplicação e divisão de frações. Então, vamos lá. A multiplicação de fração é muito simples. Basta multiplicarmos o numerador por numerador e o denominador por denominador. Tá?
Tá? Eu não estou conseguindo me ouvir. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Tá? Vamos lá. Aí fica, vamos lá, A sobre B vezes C sobre D. O que vai ser multiplicado? A vezes C e B vezes D. Ok? Vamos lá? Tá aqui um exemplo? Observe. Os alunos de uma turma praticam algum tipo de, aliás, 4 quintos, né? Está dando para ver, está um pouquinho pequeno aqui. O máximo deve ser 4 quintos, né? Esporte durante as férias desses, 1/5, se não me engano, né? Jogam basquete. Que fração jogam esse tipo de esporte? Vamos lá, vamos fazer aquilo que foi que ele fez? Ok? Vamos ver aqui como é que a gente faz? Vamos passar? Bom, aí aqui o que acontece? Ele vai multiplicar os dois números, o de cima, tanto de cima quanto de baixo, tá? Então, multiplica-se numerador por numerador e denominador com denominador. Aí fica quanto? 4 vezes 4, que dá 16, e 5 vezes 6, que dá 30. Então, 16, aí eu simplificando, por 2, 16 por 2 dá 8, e 30 por 2 dá 15. Então, portanto, o resultado vai ser 8 sobre 15. Então, é muito simples, gente. É só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Não tem problema nenhum. E no final, né, se der, professor, então aqui não dá. Se não dá para simplificar, então a fração vai ser irredutível. Agora, se der para simplificar, aí está tudo tranquilo. Beleza? Vamos lá? Aí tem aqui mais exemplos. Aí, 2/3 vezes 5/7. Então, multiplicando, 2 vezes 5, 10. Aí, 3 vezes 7, 21. Nesse caso aqui, eu tinha como simplificar essa situação? Existe algum número no qual eu divida 10 e 21 que seja diferente de um que eu possa diminuir essa fração? Claro que não, gente. 21 não é... O 10 ele é divisível por 2 e por 5. Eu posso dividir por 2 e por 5, 21? Não. A mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 9 dá 54. E 11 vezes 5 dá 55. E aí? Eu tenho como simplificar? Também não. A mesma coisa aqui, ó, 91 por 10. Eu tenho que multiplicar? Também não. Olha só. 11 vezes 7 dá 91. E 5 vezes 2 dá 10. O máximo que eu posso fazer aí, nesse caso aqui, é transformar essa fração em um número decimal. Mas eu não posso simplificar. Beleza? Ok? Vamos ver aqui outro. Multiplicação e divisão de frações. Agora vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer? A divisão é efetuada aplicando a regra prática, né? Mais fácil. Então, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Então, aí vou botar aqui A vezes B, mas é dividido. É dividido. Chamar mais dividido. Dividido por C sobre D. Aí fica a primeira fração, A vezes D, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é C sobre D, vai ficar o quê? D sobre C. Vamos ver aqui o exemplo? Vamos lá, ok? Vamos botar aqui. Vamos ver como é que fica. Tá. Aí vem aqui. Acho que ficou um pouquinho pequenininho. Rui tem 1/4 do bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver? Vamos ver como é que faz aqui? Ok? Vamos passar? Bom, aí, aplicando a propriedade, fica 1/4 dividido por 6. Então, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 1/4 dividido por 6 vai ser 1/4. O que fica embaixo do 6 subentendido? Fica subentendido que é
1, que é 1. Então, vai ser 1/4 vezes 1/6. Pronto, papai. 1 vezes 1, 1. E aqui, 4 vezes 6, 24. Então, a fração representada, dividida, desejada é quanto? 1/24 avos. Molezinha? Beleza? Repetindo. 1/4 dividido por 6 é 1/4 que multiplica 1/6, que é o quê? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fazendo isso, os meus cálculos ficam 1/24. Beleza? Ok? Vamos passar para outro? Aí aqui tem alguns outros exemplos. Então, 9/2 dividido por 7/3. Vamos lá? A primeira fração que multiplica o inverso da segunda. Qual é o inverso de 7/3? E nada mais, nada menos do que 3/7. Então, 3 vezes 9, 27. 2 vezes 7, 14. A mesma coisa aqui, ó. 8/3 dividido por 5 nonos. Mesma coisa. 8/3, que é o inverso de 5 nonos. 9/5. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. E a letra C? 12/5 dividido por 6/7. 12/5 vezes, que é o inverso de 6/7, é 7/6. Dá quanto? 7 vezes 12 é 84. E 5 vezes 6 dá 30. Beleza? Aí esse aqui podia simplificar por 2, né? Mas os restos não. Beleza? Ok? Vamos passar para o outro? Então, é isso aí, galera. Eu pensei que tinha mais algum, mas nós vamos nos despedir por aqui. Eu sei que esse vídeo foi um pouco rápido, né? É só o primeiro contato que a gente está tendo com a disciplina. E para saber, né, para dar uma revisãozinha, porque o que a gente pega os alunos ficam com muito mais dúvidas quando eles chegam aqui no ensino médio, é justamente nessa bendita fração. Mas não se preocupe, não. Não se preocupe que a gente vai ter muitas e muitas oportunidades para estar relembrando. Isso aqui é só o comecinho. Certo? Então, é isso aí. Até a nossa próxima aula. Beleza?